O que nós poderíamos considerar como as palavras mais importantes já faladas neste globo? Existem aqueles que dizem que as palavras escritas no capítulo 12 de Gênesis, a chamada de Abraão, são as palavras mais importantes já faladas na terra. Capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas se nós olharmos estas palavras e as compararmos com as da bandeira do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou com Filipenses capítulo 2, que diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, por que nós consideraríamos Gênesis 12, verso 1, como as palavras mais importantes já citadas neste globo? Bom, a princípio entendemos que quando Gênesis 12 foi citado, ele deu início, são as palavras precursoras de uma história, de um plano que havia de se desenrolar a partir de Abraão. Portanto, João 3,16, por exemplo, só acontece porque Abraão obedeceu à chamada das palavras do capítulo 12. Assim também Filipenses só veio a ser realidade por causa da obediência do patriarca. Moisés, quando escreveu o capítulo 12, foi dar início àquela porção, ele chamou aquilo de Ler Lerá, que foi transliterado para o português em sai da tua terra, da tua parentela. Mas em um sentido mais profundo, Ler Lerá quer dizer sai e encontra-te contigo mesmo, com o propósito da tua alma e com o porquê de você ter sido criado. Portanto, a chamada de Abraão é, primeiramente, uma odisseia em busca do eu. É uma procura em busca de si. É para evitar e descobrir, evitar a dúvida de onde veio, o que veio fazer aqui e para onde vai. Evitar a dúvida e trazer a certeza de que veio aqui enviado por Deus para um propósito superior. Antes de Abraão, houve homens justos, homens santos, que tinham muito da parte de Deus para si e para a humanidade. Mas todos eles eram santos de caverna, santos de casa, que não se propuseram ou não se dispuseram a carregar a humanidade de volta para Deus. Noé salvou a sua família, Matusalém foi um homem de Deus, temente a Deus, dentre muitos outros, mas só Abraão se dispôs a carregar a humanidade de volta para Deus. O homem, após ser expulso do jardim, vagava não só para longe daquele local geográfico, mas também para longe do seu Criador. De forma que Abraão é o único homem no mundo, no seu mundo, que acreditava em Deus de forma diferente dos demais. Todos os outros viam Deus a partir de paus e pedras. E Abraão, ele tem a perspectiva de um Deus invisível. Portanto, ele traz em si a patente de uma ideia única. Um Deus que não pode ser visto, mas que pode ser sentido. Isto, nos dias de hoje, é entendido e aceitado com a maior facilidade. Mas nos dias de Abraão, não. Todos os deuses estavam representados em alguma figura, pintura ou escultura. E somente Abraão trouxe uma ideia diferente. E isso lhe custou muito. E no capítulo 12, Deus chama Abraão para duas mudanças. Primeiro,
uma mudança geográfica. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma mudança geográfica. Mas Deus também tem uma mudança no propósito de vida. Por isso, ler, lerrar, que foi transliterado para uma saída geográfica, traz em si um sentido mais profundo, que é o de encontrar-se consigo mesmo, com o propósito da sua alma e com o porquê de você ter sido criado. Esse segundo propósito, que é mais para Deus do que para Abraão, traz um estado de consciência mental ao patriarca evoluído. E é neste sentido que Deus convida todos nós a nos encontrarmos o propósito, sabermos o que viemos fazer aqui, precisamente. Deus não espera que a gente sofra uma mudança de lugar. Deus espera que a gente sofra uma mudança de propósito, uma mudança de objetivo. Tanto é que Abraão muda-se da terra da Mesopotâmia para a terra de Canaã, e essa mudança geográfica não causou grandes coisas na vida do patriarca. Ele chegou em Canaã, a terra foi atingida por uma grande fome e ele desceu até o Egito. Se Abraão tinha chegado em Canaã, que era o centro da vontade de Deus, por que essa terra foi agora então atingida por uma fome, de forma a forçar o patriarca a descer para o Egito? A gente até se pergunta, ou alguém poderia se perguntar na época, se esse Abraão não trouxe esse azar e essa fome à terra de Canaã, porque ele chegou e imediatamente a terra sofreu com isso. Abraão então desce ao Egito para resolver problemas financeiros. Então, o Egito, que é o símbolo da mais baixa ou mais baixo nível de espiritualidade, ele captura o patriarca que tecnicamente estava no local onde Deus o mandou. A partir disso, nós percebemos que o que causa grandes mudanças na nossa vida não são as mudanças de lugar, mas as mudanças de objetivo. Como Deus convenceu Abraão a mudar de lugar? Nós estamos falando de um homem que já tinha, no capítulo 12, 75 anos de idade. E a sua mulher, 65 anos de idade. Convencer uma mulher de 65 anos de idade a mudar de lugar, mudar de casa, e ainda mais mudar-se não exatamente para um lugar, mas largar o seu lar para ir peregrinar em um deserto. E eles peregrinaram durante mínimo de 25 anos. Mínimo de 25 anos. Então, essa mudança não é uma mudança simples. O que levou o patriarca a mudar? Deus fez promessas para Abraão e fez promessas a Sara. Para Abraão, o Senhor disse que ia fazer o seu nome grande, ia abençoá-lo, ia engrandecê-lo e lhe daria um filho. E esse dar um filho para Abraão foi a grande motivação de Sara, porque Abraão não era estéril. Quem era estéril era Sara. E ter um filho motivou a matriarca de uma tal maneira que ela topou sair, e ambos saíram. Diz a tradição dos judeus que Abraão passou por 10 provas, sendo a primeira ser jogado em uma fornalha. E eles dizem que Abraão foi jogado na fornalha por um rei chamado Anrafel. O próprio nome dele sugere isso, porque o nome Anrafel quer dizer pule na fornalha, numa tentativa de fazer o velho Abraão a negar a sua fé. Deus o livra da fornalha, mas permite que o seu irmão morra. E Abraão segue a sua jornada peregrinando.
em busca da terra, não precisamente, mas em busca do eu, em busca do propósito. Enquanto o propósito de Abraão era chegar na terra de Canaã, enquanto o propósito dele era ter filho ou filhos, o propósito de Deus era usar o patriarca para trazer a humanidade de volta. Então nós aprendemos que sair e encontrar-se consigo mesmo, com o propósito da nossa alma, é a resposta definitiva para todo aquele que anda confuso e perdido neste mundo. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas tirarem a própria vida. E essas pessoas, às vezes um crente, às vezes um pastor, um obreiro, que nós olhamos e julgamos que está tudo bem, de repente deparamos com uma tragédia cometida pelas próprias mãos da pessoa. E por quê? Porque nem todos nós encontramos o propósito para a nossa alma. Algumas pessoas acham que o propósito da sua vida é uma profissão X, é trabalhar com determinada coisa, é ganhar dinheiro, enriquecer. Tudo isso é bom, mas existe da parte de Deus um propósito maior, um propósito superior, que quando nós descobrimos, nós sofremos mais para fazer cumprir este propósito do que pelo fazer cumprir os propósitos que temos para nós mesmos. O propósito de Deus para nós é tão superior ao nosso que ele nos consome. Nós devemos encontrar este propósito e depois que o acharmos, não teremos mais o sossego e nem as preocupações com as coisas desse mundo. Nada irá nos preencher, nada irá nos satisfazer, a não ser o cumprimento de um propósito superior. Bem aqui nós entendemos porque que no decorrer da história e ainda hoje, vemos jovens missionários largarem as suas vidas, largarem os seus trabalhos, largarem os seus estudos e se embrenharem em florestas, em ilhas, em ribeirinhos, em tribos indígenas, para a pregação e manifestação da vontade de Deus. Aquelas pessoas, elas encontraram o propósito para o qual foram criadas. E isso aqui, isto é tudo. Abraão, então, ele é chamado no capítulo 12, mas a princípio Abraão não sabe disso, não sabe que existe esse propósito superior. A história dele revela que ele vai descobrir isso com o passar do tempo. No capítulo 14 ele empreende uma grande guerra e quando ele está repartindo os despojos, aparece ali um homem chamado Melquisedeque, que alguns chamam de rei de justiça por conta do nome Melque e do nome Tissedeque. Tissedeque vem de Tissedecá, de justiça. Mas essa justiça do Tissedeque não é a justiça como nós conhecemos, mas a justiça de fazer justiça em relação ao necessitado. E a justiça feita ao necessitado é o que nós chamamos de caridade. Então, Tissedeque, Tissedecá, é uma justiça feita ao necessitado. Por isso que Abraão, ele personifica a bondade. Abraão era um homem bondoso em todas as suas ações. No capítulo 15, Deus aparece a Abraão, Deus fortalece a sua aliança com o patriarca, mas ele segue acreditando que o propósito da sua vida é ir morar em uma terra que Deus lhe mostraria e ter o seu filho, que viria a ser Isaac. Abraão nem sequer pensa em uma dinastia. Ele não pensa que a partir dele, ele não sabe que a partir dele vai nascer um povo gigantesco. Deus lhe dá uma ideia, Deus lhe dá uma ideia precisa disso quando o Senhor
o chama para fora da tenda e manda que ele conte as estrelas do céu. E quando ele assume que não consegue contar, o Senhor diz a ele: assim serão os teus filhos, incontáveis como as estrelas do céu. Isso mostra que no decorrer do caminho ministerial, Deus ele nos dá sinais daquilo que Ele quer fazer. E nós não devemos nos afligir pelas coisas pequenas que nós projetamos e muitas vezes não as vimos se cumprir. Porque Deus tem um propósito superior. E aquelas pessoas, quanto maior for o propósito que Deus lhe chamou para cumprir, mais os planos e coisas dessa vida darão errado, para que essas pessoas estejam alinhadas ou se alinhem com o propósito de Deus, que vai se manifestando a cada dia, a cada revelação de Deus, a cada degrau na escada dessa espiritualidade. Quando Melquisedeque aparece, por exemplo, ele traz pão e traz vinho. Ele é sacerdote que oferece pão e oferece vinho. Veja que são os dois elementos que o Senhor Jesus oferece também, pão e vinho. É por isso que o Senhor Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nem Melquisedeque, nem o Senhor não são sacerdotes que oferecem sacrifício de animais, mas sacrifício de pão e sacrifício de vinho. No caso do Senhor, representativos do seu corpo e do seu sangue. Quando Abraão percebe que chegou Melquisedeque, ele esquece o ouro e a prata e se volta para esses dois elementos. Recebe pão e recebe vinho e entrega a Melquisedeque o dízimo. Pois muito bem, no capítulo 15, o Senhor fala com Abraão, se manifesta a ele oferece um sacrifício ali chamado de Brit Ben Habetarim, quer dizer, pacto entre as partes, ou Brit Ben Ametarim, pacto entre as partes, porque ele partiu alguns animais e os ofereceu em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Isso no capítulo 15. No capítulo 18, Abraão já tem 99 anos de idade. Veja que do capítulo 12 ao capítulo 18 passa-se apenas 6 capítulos, mas passam-se 24 anos. E o patriarca aparece no capítulo 18, assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Um homem de 99 anos de idade, sentado à porta de uma tenda no deserto, no sol causticante, de 1 hora da tarde, talvez 2 da tarde, talvez meio-dia. A tradição diz que ele ainda não tinha almoçado e que aquele era o terceiro dia que ele havia feito a circuncisão. 3 dias antes daquele episódio, ele fez a circuncisão, circuncidou-se em uma aliança com Deus. O terceiro dia da circuncisão é um dia dolorido, é um dia febril, é um dia de desânimo, é um dia em que está doendo tudo. Mas Abraão estava sentado na porta da tenda, não era por conta da sua febre nem das suas dores, mas diz a tradição que ele estava ali esperando que alguém passasse, um viajante, a fim de que ele chamasse essa pessoa para comer com ele. Ele queria ter a oportunidade de falar do seu Deus. Abraão estava sempre ocupado em fazer as pessoas conhecerem o seu Deus, o Deus invisível, o Deus real, o Deus que não pode ser visto. E aí, aquele dia, Abraão levantou o rosto e viu que vinha 3 viajantes. E aí nós contamos no capítulo 18 que Abraão se apressa 3 vezes e corre 2 vezes. Se apressa 3 vezes e corre 2 vezes. Estamos falando de um homem que tinha 99 anos de idade, que se apressa, é apressado. Se apressa 3 vezes e corre 2 vezes. Como é possível? O que esse homem tinha?
esse homem tinha disposição para fazer apressadamente, com pressa e correndo, aquilo que era o propósito que ele já estava entendendo da parte de Deus para ele. Então ele corre naqueles 3 viajantes, pede para eles que eles não passem, ele diz: não passem do vosso servo, sem água, sem pão, comam um pouco de pão, bebam um pouco de água, fiquem com a gente um pouco. E eles topam ficar com Abraão, então eles se assentam debaixo de um carvalhal. Abraão corre a Sara, prepara um bezerro cevado, prepara leite, prepara pão, prepara coalhada, prepara vinho, faz ali um churrasco e coloca diante deles, e Abraão fica de pé diante deles como que um garçom pronto para atendê-los. Aquele dia que Abraão imaginava que eram 3 viajantes, no desenrolar da conversa, ele entende que são muito mais do que viajantes, porque eram 2 anjos e o Senhor, diz o texto. 2 anjos e o Senhor. E aí o Senhor pergunta para Abraão sobre Sara. Cadê Sara, tua mulher? Ele está ali na tenda. Sara estava a uma certa distância. E assim mesmo ela ouviu a conversa e ele disse que viria, um ano depois ele viria e que Sara conceberia, o que provocou risos, né? Gaitadas em Sara. E aí a tradição diz que Abraão pegou a taça, que o Senhor pegou a taça, tomou um pouco de vinho, entregou a taça para Abraão e mandou que Abraão levasse aquela taça até Sara, para que Sara também bebesse em um ato de comunhão. E aí, um ano depois, estava ali. De fato, Sara deu à luz a um menino que eles chamaram de Isaac, sorriso. Uma das formas que o ser humano tem de atrair aquilo que Deus tem para as pessoas é, ao invés de murmurar, agradecer e, de preferência, agradecer sorrindo. Abraão tem um filho. Veja, quando Deus chamou Abraão no capítulo 12, Abraão ofereceu sacrifício. Quando Abraão está repartindo os despojos no capítulo 14, Abraão ofereceu sacrifício. Quando o Senhor aparece a Abraão no capítulo 15, Abraão ofereceu um grande sacrifício. Quando Isaac nasceu no capítulo 18, Abraão ofereceu uma grande festa e um grande sacrifício. Mas depois do nascimento de Isaac, Abraão não ofereceu mais sacrifício. Por quê? Parece que fica evidente que Abraão achou que o propósito já havia se cumprido. Ele estava na terra que Deus lhe mandou ir, o Senhor cumpriu, lhe abençoou, engrandeceu o seu nome e lhe deu um filho. Ele estava muito satisfeito. Do capítulo 18 ao capítulo 22, passam-se 37 anos. Alguns sábios dizem que passam-se 37 anos, por 2 fatores. Primeiro fator, Sara morreu no capítulo 22 e ela tinha 127 anos quando ela morreu. Dizem eles também que ela morreu no dia do sacrifício de Isaac. Sara morreu no dia do sacrifício de Isaac com 127 anos. E ela deu à luz a Isaac com 90, portanto 37 anos. Isaac tinha 37 anos de idade naquele sacrifício. Ele não era uma criança. Veja que a lenha carregada pelo jumento, quando ela chega no pé do Monte Moriá, ela passa a ser carregada por Isaac. Então Isaac não era uma criança. Então o Senhor falou com Abraão no capítulo 22. Depois destas coisas, está escrito,
Depois destas coisas, falou o Senhor a Abraão, dizendo: pega o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto em um dos montes que eu te mostrarei. Depois destas coisas, que coisas? Tradição diz que aquele dia Ismael estava na casa. Ismael, o filho mais velho de Abraão. Ismael era 13 anos mais velho que Isaque. Portanto, se Isaque tinha 37 anos, Ismael tinha 50. E os dois estavam conversando. A pauta da conversa era: quem era o herdeiro por direito de Abraão? Ismael diz: eu sou o herdeiro, porque eu sou mais velho. Eu nasci primeiro. Isaque diz: não, o herdeiro sou eu, porque você nasceu primeiro, mas você é filho de escrava. Eu sou filho da esposa do meu pai. Então eu é que devo herdar. Ismael retruca e diz: não, sou eu que devo herdar. Ele diz: veja, Isaque, que eu fui circuncidado, eu fiz um pacto com Deus. Eu tinha 13 anos de idade, eu disse sim para Deus. E você, Isaque, foi circuncidado ao 8º dia. De forma que você não teve escolha. Meu pai, nosso pai Abraão, que escolheu por você. A sua aliança, portanto, foi uma aliança sem o seu consentimento, ao passo que a minha foi feita com o meu consentimento. Então eu é que devo ser o herdeiro. E Isaque diz: isso é verdade. Mas se fosse hoje, eu daria até o meu corpo inteiro. Eu daria até a minha vida se fosse necessário. Então o céu ouviu aquilo. E quando o céu escutou que Isaque disse aquilo, o texto abre no capítulo 22 e diz: depois destas coisas, depois deste diálogo, o céu então quis ver se Isaque era mais nobre que Ismael. O céu quis comprovar o merecimento de Isaque. E para isso, o Senhor falou a Abraão: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, rachou lenha para o holocausto. Ponto. Nós estamos falando de um homem que tinha 137 anos de idade, mas ainda tem disposição para rachar lenha. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não querem fazer os serviços básicos. Elas acham que já tem história, elas acham que já tem know-how, já tem moral, e que alguns dos serviços da obra do Senhor devem ser feitos por quem está chegando agora. Engana-se. Por que Abraão foi rachar lenha? Abraão foi rachar lenha porque aquele era um serviço do Senhor. E quando o serviço é para o Senhor, não importa quão grosseiro é o serviço, importa quão nobre é o Senhor. E assim sendo, se rachar lenha era para um holocausto, um sacrifício, algo que ia para o altar do Senhor, então este serviço grosseiro deve ou devia ser feito pelo melhor dos servos. No capítulo 14, Abraão tem 317 jovens. No capítulo 22, ele tem mais de 1000 servos, mas nenhum está apto suficiente para um serviço que devia ser feito para Deus. Então, o melhor servo ali é Abraão. Então, levanta-se Abraão de madrugada e foi rachar lenha. Preparou o jumento. Pegou 2 servos. Quem eram esses servos? Ismael e Eleazar. Eleazar, o mordomo, servo de Abraão. Eleazar e Ismael eram os 2 servos que acompanharam Abraão e Isaque naquela jornada. Quando eles chegam no pé do Monte Moriá,
os 2 servos ficam, a lenha é tirado do jumento, é colocado sobre o ombro de Isaque, ficam no pé do monte os 2 servos e o jumento, e só Isaque e Abraão iniciam uma subida. Veja que Abraão está ali fazendo a figura do pai, a figura de Deus. E Isaque está ali fazendo a figura do filho, o nosso Jesus, que carregaria um madeiro morro acima para o seu sacrifício. Isaque começa a subir com a lenha no seu ombro e ele tem uma única preocupação. Ele vira para o pai dele e diz: pai, está aqui a lenha para o holocausto, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, nós temos tudo aqui, mas nós não lembramos de trazer o cordeiro. Não lembramos de trazer o cordeiro. A preocupação de Isaque era com a oferta. Era com o cordeiro que ele ia oferecer. Não existe altar sem oferta. E Abraão libera uma frase extraordinária que nós amamos estampar na geladeira, no carro. A frase é: Deus proverá. Só que nós colocamos apenas o Deus proverá. A sequência é: Deus proverá para si. Deus proverá para si, para Ele, e não para nós. De forma que tudo que Deus traz à existência na nossa vida é um meio de prover neste mundo para Ele. Tudo que Deus nos entrega é uma providência que Deus está causando para a sua obra, e Ele está dando aos meus cuidados, aos nossos cuidados. Isso aqui define tudo que uma pessoa recebe ou não para administrar nessa vida. Porque muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem para si, para a sua administração, para a sua alegria, para usufruto único e suficiente seu. E nessa passagem nós entendemos que tudo quanto Deus provê neste mundo, Ele pode até entregar a administração de determinada pessoa, mas Ele está provendo é para Ele. Se Deus precisa de um helicóptero na sua obra, então Ele entrega este helicóptero nas mãos de alguém que, quando a sua obra necessitar, esta pessoa saiba ofertar, emprestar, colocar a serviço da coisa do Senhor. Então Isaque tem preocupação com a oferta, Abraão diz que Deus proverá e eles seguem subindo o Monte Moriá. Quando eles chegam no topo do monte, Abraão está diante do maior de todos os dilemas: sacrificar o próprio filho. Qual pai sacrificaria o próprio filho? Dizem os sábios que Abraão passou por 10 provas. A primeira prova foi a prova da fornalha e a última, o sacrifício de Isaque. Qualquer pai se submeteria a uma fornalha por causa de um filho. E qualquer filho ou qualquer pai que ama o seu filho jamais o ofereceria em holocausto. Mas Deus está ali colocando Abraão no seu último estreito para vê-lo, se ele se dignifica, está dignificado para ocupar a posição que Deus o quer. Então, ele vai ter que provar isso por intermédio do sacrifício de Isaque. Em nenhum momento Abraão titubeou na fé. Em nenhum momento. Ele colocou as pedras, ele colocou a lenha, ele fez Isaque subir e ele se preparou para o sacrifício do seu filho. Ele pegou a sua faca, ele pegou o seu cutelo, ele deveria sangrar Isaque na região do pescoço e depois abrir Isaque pelas costas com uma machadinha. Já imaginou isso? Então ele sacrificaria Isaque e depois abriria Isaque em 2 partes.
é um pacto entre as partes, que se retrata muito bem na mesa da ceia, quando o Senhor, partindo do pão, disse: este é o meu corpo, partido por vós. Então ele sangraria Isaac e depois o abriria pelas costas. Um sacrifício tremendamente terrível para um pai fazer. Mas Abraão, ele tem plena disposição para fazer aquilo. Então Isaac sobe no altar, ele amarra, ata Isaac como se faz a uma vítima, e ele se prepara para o corte, quando ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não faça mal ao moço. E ele insiste: não, então me deixa pelo menos cortar para que ele sangre um pouco. Não, Abraão, não faça nenhum mal ao moço, porque agora sabemos que tu temes a Deus. Quando Abraão olha para o lado, está ali um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Veja que até aquele cordeiro, ele faz ali figura da pessoa de Cristo, que na cruz tem um arbusto de espinho preso à sua cabeça. Então está ali um cordeirinho preso ali, pelos chifres em um arbusto, e aquele cordeiro, ele substitui Isaac. E não apenas Isaac, ele substitui a descendência de Abraão, que está inteira na pessoa de Isaac, naquele exato momento. Por aqui nós podemos entender o poder de um sacrifício. Aquele cordeiro, ele não está substituindo apenas o Isaac em si, mas toda a descendência de Abraão. E isso vai se tornar ou se mostrar muito real quando 1000 anos depois, em cima daquele monte, na época do rei Davi, quando o rei desobedeceu a Deus ali, fazendo uma contagem do seu exército, dos seus homens de guerra, sobre o monte Moriá pousa um anjo com uma espada na mão, com o destino final de ferir Jerusalém. E aí Davi se apressa, compra o monte do Jebuseu, oferece ali um sacrifício a Deus para apaziguar a ira de Deus, fazer o anjo guardar sua espada. Mas dizem os sábios que enquanto o anjo estava com a espada na mão desembainhada para ferir o povo de Jerusalém, o que o detinha era o local e o sangue do cordeiro oferecido 1000 anos antes daquele episódio. Não o sangue que estava ali, mas a lembrança dele. A lembrança do sangue que foi derramado naquele local. Porque o manifesto espiritual ainda estava ali. As cinzas não estavam mais ali. Claro que não. Restos mortais do cordeiro oferecido em holocausto não estava mais ali. Claro que não. Mas a ideia, a coisa em si, enquanto ação espiritual, estava ali. E aquilo freava o anjo, porque sobre aquele povo havia sido oferecido um sacrifício, de forma que, assim como não morreu Isaac, também eles não deveriam morrer. Ponto. Isso nós podemos reparar, capítulo 51. Ouve-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço onde fostes cavados. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei, e o multipliquei. A rocha da qual fostes cortados. Até hoje no mundo árabe, disse que o Senhor, nosso Deus, andou na Mesopotâmia e encontrou uma pedra
E dessa pedra, Deus tirou muitas faíscas. Deus chamou essa pedra de Abraão. E aqui está dizendo, da pedra da qual fostes cortados. Deus tirou muitas fagulhas, pedacinhos de pedra dessa pedra, a saber, os filhos de Abraão. Em dado confronto entre Jesus e os fariseus, eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor lhes disse, até dessas pedras, Deus pode fazer filhos a Abraão. Lembrai-vos do poço de onde fostes cavados. A tradição diz que foi ali do Monte Moriá que Deus pegou o barro que fez Adão. Então, o local onde Deus cravou a mão para pegar o barro para fazer Adão, ficou ali um poço, um buraco, e aí no capítulo 51 de Isaías, o profeta, Deus está fazendo por intermédio do profeta, a alusão a este lugar, para que o povo se lembre que eles são feituras da mão de Deus e para que o povo se lembre da pedra da qual fostes cortados, Abraão. Por que lembrar de Abraão? Porque Abraão, ele traz em si a patente da fé. Todo que tem fé é descendente de Abraão. E todos que são descendentes de Abraão por intermédio da fé, são por essa fé justificados diante de Deus. Abraão, a fé é uma patente dele e ninguém pode crer diferente do que Abraão cria. O modo perfeito da fé se dá no modo como Abraão creu e viveu para com Deus, abrindo mão da sua terra, da sua parentela, do meio do seu povo, mudando geograficamente para o lugar onde Deus o queria e muito mais do que isso, dedicando-se a encontrar o propósito maior de todo ser humano, que é ajudar a carregar a humanidade de volta para Deus. Encontre o seu propósito. Você nunca mais vai se perturbar por coisas dessa vida. O propósito para o qual você foi criado, o propósito que fez com que Deus o enviasse a este mundo, ou fizesse com que Deus manifestasse você nessa terra. Nenhum de nós está aqui por acaso. Todos nós estamos debaixo de uma ordem, debaixo de uma missão, debaixo de um propósito. E quando você encontrar este propósito, você não sofrerá para absolutamente nada. E este propósito, irá preencher todo o vazio da sua alma, todo o desejo e todo o sentido de existência. Isto é ser filho de Abraão. Deus abençoe vocês.